Então, hoje, gente, a proposta é a gente falar de um tema chamado bioisosterismo. Tem uns nomes que, assim, só Deus, né, para poder dar conta. Ah, beleza. Então, você nunca ouviu falar de bioisosterismo. Vai ouvir agora. Bom, o que é o bioisosterismo, então, né? Bioisosterismo, assim como diversas outras formas de manipular moléculas, é uma estratégia. Uma estratégia para quê? Para modificar a estrutura dessas moléculas, né, que tenham aí atividade biológica. Óbvio que ele pode ser usado também para moléculas que não têm atividade biológica, mas nesse caso específico, se utiliza muito o bioisosterismo para medicamentos, né? Ou melhor dizendo, para fármacos, justamente para poder conseguir melhorar aí características. Peraí, eu estou tentando ver aqui se eu consigo aumentar essa tela. Eu estou tentando uma nova projeção aqui e o negócio não está legal. Está muito pequenininho para mim. Peraí, eu vou interromper esse compartilhamento aqui. Deixa eu compartilhar. Ah, não, agora ficou maior. Vocês continuam vendo? Ou interrompeu para vocês? Pra mim aqui tá a mesma coisa. Tá, beleza. É porque estava muito pequeno para mim aqui, estava difícil de acompanhar. Então, sempre que eu tenho uma molécula que é promissora, por exemplo, eu isolei da natureza uma substância numa planta e aquela substância tem, sei lá, propriedade anti-inflamatória. Mas, ao mesmo tempo, ela provoca uma série de reações adversas, ou é um fármaco que, apesar de produzir esse efeito anti-inflamatório, não é um efeito muito pronunciado, né? Então, o que eu faço? Eu pego aquela molécula, que eu chamo de protótipo, né? Um composto protótipo, e faço o quê? Eu começo a fazer modificações químicas. Primeiro, eu vou estudar essa molécula, vou tentar entender essa molécula e vou fazendo modificações químicas para melhorar características desse fármaco. Pode ser a potência, como está colocado aí no slide, ou seja, eu consigo fazer com aquela molécula que tem um efeito discreto, que ela aumente seu efeito, tá? Eu posso melhorar a seletividade dessa molécula, né? Porque muitas vezes ela é uma molécula específica, mas ela não é seletiva. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Você sabe me dizer? Ela é específica, mas ela não é seletiva. Nós falamos isso no início do semestre, se não me engano. Qual que é a diferença de especificidade e seletividade? Não? Ninguém sabe? Bom, então, por exemplo, né, a gente já tinha dito aí anteriormente, deixa eu voltar aqui que o negócio adiantou. A gente tinha dito anteriormente, no início do semestre, que eu tenho moléculas que se ligam a receptores. Alguns se ligam a grupos de receptores, como é o caso, por exemplo, dos antagonistas beta-adrenérgicos, né? Então, eu tenho aqueles que se ligam ao receptor beta-1, beta-2 e beta-3 indiscriminadamente. Eles são específicos para os receptores beta. Mas eu tenho aqueles que se ligam apenas no beta-1, como é o caso, por exemplo, do metoprolol, do atenolol. Né? Então, esses eu digo que, além de específicos, eles são seletivos. Eles agem apenas naquele grupo. Tem inibidores de recaptação de diversos neurotransmissores.
Agora eu tenho aqueles que são seletivos para os, né, as substâncias, ou melhor dizendo, as moléculas transportadoras ou recaptadoras de serotonina. Então, é o caso da fluoxetina, sertralina. Eles vão pegar apenas um grupo de transportadores. Então, isso é seletividade. Então, muitas vezes eu isolo, eu consigo produzir uma substância que se liga a um número indefinido aí de receptores de determinado tipo. Então, eu chamo isso de especificidade. Eles são específicos para receptores adrenérgicos, para receptor colinérgico. Agora, quando eu tenho dentro desses receptores, eu ajo apenas em um subtipo, eu falo que ele é seletivo. Então, o bisosterismo, ele muitas vezes propicia isso. Propicia que a gente consiga tornar aquele fármaco que é específico também um fármaco seletivo. Isso aconteceu, por exemplo, com os inibidores da COX também, né? Eu tinha, né, o Zyme. Eu tenho aqueles Zyme que são seletivos para COX-2. Né? Então, isso é seletividade. Eu tenho especificidade e a seletividade. Outra coisa que pode ser modificada aí, né, só a título de exemplo, são as propriedades físico-químicas. Então, quando eu faço aí, através do bisosterismo, modificações na molécula, eu posso melhorar, por exemplo, a absorção, né? Tornar esse fármaco que não é absorvível por via oral num fármaco absorvível por via oral. Por exemplo, a penicilina G. Penicilina G tem absorção oral muito fraca, muito ruim. Mas, por outro lado, eu já tenho a amoxicilina, que já tem uma seletividade muito grande. Já tem uma absorção, seletividade não, tem uma absorção oral muito boa. Então, né, através de modificações químicas que foram feitas na estrutura geral daquele beta-lactâmico, eu consigo, então, modificar propriedades, né, físico-químicas e, consequentemente, alterar a cinética de determinado fármaco. Então, facilitando a absorção, diminuindo a biotransformação e assim vai. Tá? Quem que é o culpado dessa história de bisosterismo? Primeiro, antes de bisosterismo, né, foi vamos dizer, cunhado esse termo, né, como isosterismo. O bisosterismo vem depois, quando eu aplico esse isosterismo a moléculas que têm atividade biológica, é o que está colocado aqui, né? Então, uma atividade biológica, então eu chamo de bioisosterismo. Mas eu já tinha isosterismo mesmo para aquelas moléculas que não eram destinadas a tratamento, né, ou finalidade de agir dentro do sistema biológico. Bom, o indivíduo que inventou isso daqui, né, foi esse sujeito aí, o Irving Langmuir. Esse sujeito, em 1919, ou seja, há mais de 100 anos atrás, ele começou a observar que se ele pegava algumas moléculas, né, e modificava alguns átomos ali naquela molécula, se os átomos apresentassem alguma similaridade em termos eletrônicos, por exemplo, né, se eu tinha lá sei lá, um cloro, né, e eu pegasse lá um cálcio 2+, né, um cloro menos, um cálcio 2+, eu ia apresentar, eu ia ter similaridade na resposta, né, nas ações e na interação dessas moléculas. São dois átomos totalmente diferentes, dois íons diferentes, um é um cátion, o outro é um ânion, mas que podem desempenhar um tipo de efeito, ou de ação, ou de propriedades eletrônicas similares. Então, ele faz uma tabelinha, que é essa que está aí colocada aí do lado, né, que vai estabelecendo esses isósteros, que ele chamou, em grupos. Né? O grupo 1, aqueles que têm um total de 2 elétrons, o grupo 2 de 10 elétrons, e assim por diante, né? Vai caminhando até um grupo com 68 elétrons, que aí eu já não estou trabalhando com átomos ou íons
de um átomo só, né? Mas eu estou trabalhando já com moléculas mesmo, né? Com íons derivados aí de moléculas mesmo. Então ele coloca, né, como isosterismo, ele trata isosterismo como a substituição de um átomo ou grupo de átomo por outros similares eletrônica e estericamente. O que é estérica? Não confundir estérica com histérica, né? Histérica é aquela pessoa que tá, né, perde o controle, fica nervosa, grita e tal, tá histérico, né? Agora, estericamente é a distribuição espacial, o comportamento dele no espaço e na interação com outras moléculas que estão ao redor. Isso daí né, o conceito aí de estérico para química, tá? Então, quando eu tenho esses grupos que têm essa similaridade em termos de elétrons e de comportamento estérico, né? Então eu vou ter um isóstero. Se eu tenho um átomo que tem eletronicamente similaridade com outro, né? Um cátion que tem similaridade com um ânion, e que os dois se comportam de maneira similar ali na ocupação que eles fazem do espaço, aquilo ali eu vou chamar então de isóstero. Ok? Beleza. Vamos adiante aqui. Então, esse termo, né, que foi cunhado em 1919, alguns anos depois, né, 6 anos depois, um outro químico, né, ele estabelece uma nova, quer dizer, aumenta ou amplia esse conceito. Então vem esse sujeito, né, chamado Green. Então o anterior aqui é Langmuir, né? Essa pronúncia aqui eu pus até no Google Tradutor lá para poder ver se, porque tem aquele negocinho lá do áudio, né? Mas a pronúncia fica meio complicada. É Langmuir, alguma coisa assim, tá? Então, Irving Langmuir. Então, vamos chamar de Langmuir, beleza? Então, esse sujeito cria o termo e define como sendo, então, aqueles átomos, ou grupo de átomos, ou íons, que apresenta, então, similaridade eletrônica e estérica. Aí depois vem o Green. O Green, ele faz o quê? Ele estabelece uma lei nova, né? A lei do deslocamento do hidreto. Pô, o que é isso, né? Lei de deslocamento do hidreto. É basicamente o seguinte: quando eu acrescento um hidrogênio a um átomo, né, então a adição, o hidreto, né, isso, né, a adição de um hidrogênio a um átomo, formando uma molécula com ele, eu vou dar uma característica similar, né, a formar um pseudoátomo, ou seja, um átomo. Pseudo é aquilo que não é o real, né? Então, pseudo é uma coisa parecida com um átomo, né? Com as mesmas propriedades físicas daqueles que estão presentes na coluna imediatamente posterior na tabela periódica. Vamos entender isso aqui olhando essa tabela. Por exemplo, olha lá, eu tenho o carbono. O carbono está lá na coluna 4, ele tem 6 elétrons, não é isso? Bacana. Então, olha só. Agora vamos ver se vai passar. Passou. Se eu acrescento um hidrogênio ao carbono, eu não sei se vocês conseguem ver meu cursor aí. Vocês conseguem ver o cursor? Não, né? O cursor vocês não conseguem ver, não, né? Bom, mas qualquer. Então tá, mas vamos lá. Aqui, né? Então, quando eu acrescento então um carbono, desculpa, um hidrogênio a esse carbono, ele, né, traz o seu elétron e ele passa então a ter 7 elétrons, assim como o nitrogênio. E por isso ele se torna um pseudo-nitrogênio, um falso nitrogênio. As propriedades físicas desse composto, desse CH, são similares ao do nitrogênio puro, tá? do átomo do nitrogênio. Se eu acrescento um segundo
hidreto, né, segundo hidrogênio, ele passa a ter propriedades similares ao do oxigênio. Por quê? Porque agora eu tenho um elétron a mais, então eu vou ter não 6, mas 8 elétrons. E a mesma coisa vai acontecer se eu acrescentar um terceiro hidrogênio. Vai sempre pulando para aquele átomo do mesmo período na coluna posterior. Se vocês pegarem aí na tabela periódica, você tem aquela sequência: carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Tá? E se eu acrescentar mais um, ele vai ficar similar ao átomo de neônio, né? Satisfazendo, né, aquela condição que a gente falou da lei do octeto, né, da regra do octeto. Ele está completo aqui. Aqui eu tenho um grupo metil, aqui eu tenho o metano. Né? Então, o metano é um gás e vai ter características similares ao gás neônio. Ok? Então, à medida que eu vou acrescentando um hidrogênio, eu vou modificando, então, essas características. Isso significa dizer o quê? Se eu tenho lá um fármaco que tem um grupo, tem um oxigênio na molécula, que eu quero retirar aquele oxigênio para, por exemplo, para melhorar a lipossolubilidade desse fármaco. Porque o oxigênio, a gente sabe, né, ele tem elétrons livres ali, a tendência de pegar hidrogênio e formar pontes, né, fazer ligações de hidrogênio, pode aparecer ali, tá. Bom, beleza. Então, se eu tenho esse oxigênio, eu quero tirá-lo, eu posso substituí-lo, por exemplo, por um grupo CH2. Esse CH2 vai conferir características, vai manter o fármaco mais ou menos né, com a mesma distribuição eletrônica, com o mesmo comportamento no espaço, a ocupação, a ligação com seus sítios de ligação lá no alvo biológico dele, mas um grupo CH2 é muito mais lipofílico do que um oxigênio. Vocês me entendem? Então, eu posso fazer esse tipo de modificação. E o mesmo acontece né, que a gente mostrou aqui para o carbono, mas eu tenho, por exemplo, olha lá, o oxigênio, o nitrogênio com um hidreto, né, com um hidrogênio, ele vai receber, então, vai ter características similares do nitrogênio com o hidreto, vai ter características similares ao do oxigênio. O oxigênio com o hidreto, ao do flúor. O flúor com o hidreto vai né, vai pular aí, já não tem, né, vai ter que pular para a coluna seguinte, para o outro lado da tabela. E assim vai. Ó. Então, em todos eles eu consigo observar esse tipo de coisa. Então, a ideia é que eu consigo fazer modificações sem alterar muito as características eletrônicas da molécula. Que, como a gente viu aí naquela parte inicial lá das interações moleculares, elas são fundamentais na ligação com os receptores biológicos, né? com os alvos biológicos. Seja esse alvo um receptor, uma enzima, um canal iônico. Então, essa característica ela é mantida, mas eu consigo modificar, como foi colocado ali, uma lipofilicidade maior para essa molécula. Entendido aqui? Todos entenderam? Beleza? Esse silêncio me deixa assim, né? Sempre na dúvida. Ou todo mundo entendeu, ou ninguém entendeu nada e está até com vergonha de perguntar. Ou tem uns que não entenderam nada e nem o que não entenderam, não entenderam, né? Quando a gente está dentro de sala de aula, a gente vê a cara de vocês. Agora aqui a gente está dando aula para as bolinhas, né? Tem ali a bolinha ali, tem a bolinha da Paloma, tem a bolinha da Maria do Rosário, da Gleice, da Josilene, da Patrícia, as bolinhas ali, né? Essas bolinhas não vê a cara, né? Mas quando a gente vê a cara da pessoa, a gente vê lá, a gente sabe direitinho quem entendeu, quem não entendeu. Então, por isso que é importante. Gente,
Não tenham vergonha de perguntar. Não entendeu? Eu estou aqui para poder explicar. Mas eu acho que aqui foi claro, né? Ou seja, o primeiro lá, o nosso amigo lá, o Langmuir, ele fala, né, de átomos ou moléculas que têm similaridade. Green já aumenta esse conceito, criando essa lei de deslocamento do hidreto, ou seja, quando eu acrescento um hidreto num átomo, eu desloco esse átomo para a coluna seguinte, dentro do mesmo período, né? Então eu vou fazendo essas modificações. Beleza. Então, quais são os conceitos atuais, né? Então, isósteros, eles vão ter o quê, né? Hoje a gente considera isóstero aqueles, né, aquelas substâncias que têm volume e formas similares, né? Então, aqui embaixo eu tenho dois fármacos que têm similaridade química. Você pode olhar, parece um jogo até dos 7 erros, né? Ah, onde é que está a diferença? Então, basicamente, aqui no anel, né, heterociclo com enxofre aqui de 5 membros, enquanto o outro eu tenho um benzeno aqui, né, um benzil, um grupo benzil, né? Então, cada um e tem um nitrogênio aqui também que aqui não existia. Então, mas eu tenho essa substância provavelmente vai apresentar ligações bastante similares, né? As características também, como ponto de ebulição, né, fisicoquímicas, né, ponto de ebulição, densidade, viscosidade, condutividade térmica, né, são similares, são parecidas, não necessariamente idênticas, mas não foge uma muito da outra, tá? Um não vai ser líquido e o outro vai ser gasoso, entendeu? Um não vai ser sólido e o outro vai ser gasoso. Então, características assim. O que eu tenho de distinto? O momento dipolar, então essas moléculas, né, a polaridade, eu posso ter momentos, eu posso ter polaridades diferentes, né, uns mais polares. A polarizabilidade, ou seja, a capacidade de torná-lo polarizado, né, de polarizá-lo, ou de ionizá-lo, né? E o tamanho, que muitas vezes, apesar da semelhança, o peso molecular, né, a massa molecular de cada um vai ser diferente, tá? E até mesmo o tamanho da molécula. Então, é isso. Basicamente, isso que eu tenho aí hoje relacionado a esses isósteros. Bom, um terceiro pensador, já, né, vocês lembram, 1919, 1925, agora 1932. Então as coisas foram mais ou menos sequenciais, né? Erlenmeyer, que é o mesmo que desenvolveu aquele frasco que todo mundo usa no laboratório, né, o Erlenmeyer, ele expande esse conceito, né? Em 1932 ele coloca então que isósteros são elementos de uma mesma coluna na tabela periódica. Tá? São pseudoátomos, como a gente viu aí, por exemplo, né? Pode aparecer ter similaridade química, ou, aí que é o grande expansão, né? Ou anéis equivalentes. Então, no grupo anterior, nós vimos lá ó, um C dupla C, que está aqui presente nesse benzeno, ele vai ser similar a esse enxofre do tiofeno. Então, no anterior aqui a gente viu isso, olha lá. Eu tenho benzeno e aqui eu tenho tiofeno. Um substitui o outro, ou seja, eu fiz uma substituição isostérica aqui nessa molécula e obtive né, um isóstero. Então, as duas moléculas ali são isósteras uma da outra. Então, basicamente isso. Os conceitos de Green e de Erlenmeyer que vão depois pautar aí o que a gente chama de isosterismo clássico, tá? Então, essa é a característica aí das terminologias empregadas. E qual que é a diferença de isosterismo e bioisosterismo? Eu já
até adiantei lá no início da aula, falando, né, que bioisosterismo é esse isosterismo aplicado a moléculas com atividade biológica. Basicamente isso, né? Então, os conceitos estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Então, os isósteros, resumindo, né, fazendo um conceito resumido, são elemento ou grupamento, né, com configurações estéreas ou estéricas, né, estéreas e eletrônicas semelhantes. Possuem, em geral, volume molecular, número de átomos ou disposição eletrônicas semelhantes. Beleza. Ao passo que o bioisosterismo são substituintes, né, ou grupos que possuem similaridade química ou física. E aí vem a grande diferença, porque até aqui parece tudo igual, né? E apresentam propriedades biológicas similares. Então, quer dizer, não adianta eu substituir, né, fazer a substituição de um grupo por outro, se esses grupos são isósteros, né, eu posso substituir lá um nitrogênio por um CH, eu posso fazer essa substituição. Eu vou ter um isóstero. Mas se aquela molécula não apresentar a mesma, né, não apresentar atividade biológica, né, né, o protótipo for ativo biologicamente e o não e o isóstero dele for inativo, não tiver interação com o organismo, aí pronto, aí eu já não tenho um bioisóstero. Eu até tenho um isóstero químico, mas eu não tenho um bioisóstero, tá? Ou seja, para ser considerado um bioisóstero, eu tenho que apresentar propriedades biológicas similares. Também não são iguais. Eu posso ter uma mais potente, né? O isóstero ser mais potente do que o outro, né? Eu posso ter fármacos que são antagonistas. Presta atenção nisso, isso é importante, né? Então, quer dizer, eles vão se ligar no mesmo receptor, mas um pode ativar o receptor e o outro inativar o receptor. Então, nesse caso, eu consigo isósteros, né, são bioisósteros, porque os dois têm atividade biológica, só que atividades opostas. Não tem problema isso. Eles são bioisósteros, né? O que não pode é não ter atividade nenhuma, não se ligar no receptor, por exemplo, né? Então, quer dizer, eu posso ter isósteros que não são bioisósteros, ok? Então, eu tenho modificações que eu faço na molécula, que as tornam mais lipossolúveis, que as tornam mais, sei lá, né? Mais estáveis, mas que não conferem a essa substância atividade biológica. Se não tiver atividade biológica, não é bioisóstero. Beleza. Então, os bioisósteros são substituintes ou grupos que possuem, isso é só repetindo, né? E mostrando aqui esses grupos, né? Apresentam propriedades biológicas, alguns deles, né? Ácidos carboxílicos, né? Um ácido carboxílico, e, né, alguns bioisósteros que podem substituir esse ácido carboxílico. Então, eu quero retirar um ácido carboxílico, que é muito hidrossolúvel, e quero colocar outras substâncias que são menos hidrossolúveis, ou ao contrário, quero aumentar. Então, eu posso fazer a substituição, o intercambiamento desses grupos. O anel tetrazólico aqui, né? Então, posso usar. Então, tem essa possibilidade, né? Aminas e amidas, né? No grupo uma amida, né? E os seus isósteros aqui, né? Aqui não tem uma dupla O, mas não C dupla O, mas eu tenho um enxofre com dupla para dois, né, oxigênios, e eles vão apresentar similaridade, né, seus isósteros aqui. Um anel triazólico com a protonação de um nitrogênio, né? Então, nesse caso aí, o nitrogênio, esse é o pró. Bom, beleza. Bacana. Então, vamos lá.
Então, grupos moleculares que eu posso fazer substituição, eles vão apresentar normalmente, né, essas substâncias aqui, né, que são substituídos, esses grupos que são substituídos, nas suas substâncias originais, eles acabam apresentando propriedades biológicas similares. Bom, em 1951, o Friedman introduz um termo, né, criou esse termo bioisosterismo. Então, até então se falava isosterismo, o bioisosterismo. Então, ele coloca, né, e aí a definição completa, são átomos e moléculas que preenchem a mais ampla definição de isósteros. Então, ou seja, que pegam aquela definição de isóstero criada lá por Green, por Langmuir e por Erlenmeyer, né? Então, elementos da mesma tabela, da mesma coluna tabela periódica, são pseudoátomos, ou são, né, frutos do deslocamento de hidretos, né, do hidreto. Então, essa é a definição mais ampla aí, né? E, né, aí é que vem o acréscimo, e possui um tipo similar de atividade biológica, inclusive como antagonista, como eu havia dito. Então, quer dizer, um pode ativar e o outro pode bloquear uma atividade, mas se ligam no mesmo alvo biológico, né? Então, são similares, né? São isósteros nesse caso, e nesse caso específico são bioisósteros. Ok? Bacana. Então, quais são os objetivos do bioisosterismo? Além daqueles que a gente citou lá no primeiro slide, primeiro ou segundo slide, não sei, eu tenho, né? Já falando do aumento da potência, né? O aumento da seletividade, nós já dissemos, e alterações de propriedades fisicoquímicas. A vantagem, né, da potência, eu posso criar um que é mais potente ou criar um que não tenha potência nenhuma, que seja antagonista, né? Ao contrário, né, que ele promova o efeito totalmente ao contrário do que o fármaco precursor, que o protótipo. O aumento da seletividade nós já explicamos, e esse aumento das propriedades, alteração de propriedade fisicoquímica. Mas eu posso também fazer otimização de protótipo, né, e obtenção de candidatos a fármacos. Às vezes aquela substância não é uma substância farmacologicamente aproveitável, mas eu posso ir, né, a partir daquele protótipo, e gerando novos fármacos. Isso é muito comum. Quando eu começo, por exemplo, descobre um grupo novo. Eu lembro quando começaram as estatinas, né? Então, a simvastatina vai primeiro aparecer no mercado, e logo depois, né, começam a aparecer outros. Por quê? Porque eles vão fazendo essas modificações. Inclusive, esse item 4 aqui está relacionado com o último item lá, que é a questão da patente. O que é isso? Como eu disse, a simvastatina ainda estava sob patente, e aí o que eles fizeram? Pegaram, porque já estava publicado, né? Pegaram a molécula da simvastatina e foram fazendo modificações, né? Foram criando bioisósteros, né? Substâncias que, teoricamente, teriam alguma vantagem em relação à simvastatina. E para isso, né, isso para quê? Para contornar a lei da patente. Porque eu patentei, eu nunca sei como é que fala isso. Bom, eu registro a patente, eu registro a patente de uma substância, e eu tenho um período, depende de cada país, aqui no Brasil são 10 anos, que eu tenho para poder explorar com exclusividade aquela substância. Então, por exemplo, hoje você tem aí a rivaroxabana, o xarelto, né? Exclusivo. O dia que a patente dele cair, tem certeza, vai ter um montão de laboratório produzindo. E aí o preço, que é lá de R$300 a caixa, vai cair para, sei lá, 80, 50, às vezes até menos, né? Então, no momento que a patente cai, né, o valor comercial daquela substância cai. Então, são duas jogadas que podem acontecer nesse momento. Primeiro,
um laboratório que é competidor do outro, né? Por exemplo, vamos dizer que a Licínio Pharma quer copiar, queria usar um medicamento da Pfizer, por exemplo, né? Pfizer está na moda. Hoje o cara lá da Pfizer, o diretor da Pfizer, estava depondo lá na CPI, né? Eu estou indo ouvindo esses depoimentos, eu acho mó barato. Bom, beleza. Então, eu tenho uma molécula nova que está sob patente e eu quero produzir, porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro. Então, o que a Licínio Pharma vai fazer? Ela vai fazer, através de bioisosterismo, modificações da molécula X lá e vai criar uma molécula Y, que, no final das contas, na maior parte das vezes, né, na enormidade das vezes, não apresenta nenhuma vantagem significativa. Às vezes é um pouquinho mais estável no pH ácido, às vezes é um pouquinho melhor absorvido, mas na maior parte das vezes a atividade biológica mesmo delas é muito próxima, né? Então, eu crio uma substância nova, registro essa substância nova e aí eu é que tenho patente sobre aquela substância. A outra lá, né, o da Pfizer, continua sendo comercializado com o nome lá da Pfizer e eu, né, começo a produzir o meu, né, crio a substância nova. Beleza? Então, assim, eu contorno essa lei de patente fazendo pequenas modificações que não significativamente não trazem vantagem nenhuma, mas que servem para eu dar um novo nome, uma nova molécula, não é mais a molécula anterior. Então, essa molécula anterior continua sob patente da Pfizer. E a nova molécula, quem vai ter a patente sou eu. Uma outra coisa que é muito feita pelos laboratórios farmacêuticos é, ao final de um ciclo, né, de patente, ou seja, a patente está para vencer, eles lançam um medicamento novo, da mesma classe, que também, como no outro caso, não tem vantagem nenhuma, terapeuticamente falando, né? Não é na área de medicamento, mas se desconfia que tem muita malandragem aí naquela questão dos tetafluorcarbono, né? Essas substâncias propelentes, né? Fala assim, não posso usar esse CFC para clorofluorcarbono. Eu não posso usar o CFC como gás de geladeira, de freezer, porque esses gases eles são profundamente destruidores da camada de ozônio, aquela história toda. Tá, beleza. Aí eu substituo por um outro propelente qualquer. E isso aconteceu, inclusive, com a beclometasona. Fizeram um novo propelente nela. Então, o que acontece? Vai chegando o final da patente lá do CFC, a própria empresa, às vezes, desacredita o produto anterior e lança um novo para poder continuar ganhando dinheiro em cima. Então, vocês percebam bem, a indústria farmacêutica ela é uma potência, né? Lida aí com trilhões de dólares por ano de vendas na área, né, se a gente for pegar o mercado mundial. Então, é sempre de interesse estar fazendo essas modificações para contornar patente, para poder lançar produtos novos. Bom, um outro objetivo do bioisosterismo é redução ou redirecionamento do metabolismo. Digamos que eu tenho uma substância que tem biotransformação hepática. Mas eu quero, ou melhor, né, eu quero que essa substância ela não passe pelo fígado, porque ela tem um bom potencial para ser usado em pessoas que são hepatopatas, ou seja, que têm problema hepático, né? Digamos que seja sei lá, um, um coagulante, né, para poder melhorar lá hemorragia esofágica, só que ele tem biotransformação hepática. Eu não quero que ele tenha biotransformação hepática, porque o fígado do indivíduo que está com cirrose, por exemplo, não está
funcionando bem. E para tratar essas varizes esofagianas, seria complicado. Então, eu vou fazendo modificações na molécula de forma que aquele fármaco, por exemplo, seja eliminado sem necessidade de biotransformação, ou que seja biotransformado por esterase plasmática, ou no pulmão. Então, sim, são redirecionamentos aí do metabolismo. Naturalmente, alguns acontecem, são isósteros que acontecem naturalmente. É o caso, por exemplo, da digoxina e digitoxina, né? Uma simples mudança, nós mostramos isso quando a gente estava falando lá do log P, né? Da lipofilicidade. Então, a introdução de uma hidroxila, né? Apenas, né? Já muda totalmente a cinética do fármaco. Não pode ser dado, né? É o caso da digoxina, não pode ser dado em nefropata, ao passo que a digitoxina, ela pode. Por quê? Porque a digitoxina tem biotransformação e excreção hepática, biliar, enquanto a outra precisa da excreção renal. Então, se o indivíduo tem problema renal, eu não posso usar digoxina, eu vou ter que usar a digitoxina. Então, isso já acontece de forma natural. Beleza. Outro objetivo é a eliminação ou modificação de grupos toxicofóricos. Aqui uma explicação que também é fundamental, anotem aí. Eu tenho dentro de uma molécula, não é toda aquela molécula que é ativa, não é toda aquela molécula que corresponde ao efeito farmacológico. Tem partes delas que não são úteis e muitas vezes são partes que trazem problemas, né? Que vão se transformar em metabólitos tóxicos. Então, isso não é interessante. Né? Então, o que se faz? Através do bioisosterismo, você substitui aquela parte, para que aquela parte, né, o bioisóstero que foi criado, continue interagindo com o receptor da mesma forma, às vezes até melhor, e que não gere um metabólito tóxico, por exemplo. Então, um objetivo aí do bioisosterismo. A patente nós já falamos aí. Como que se dá uma substituição isostérica ideal? Ela não pode alterar significativamente a interação do fármaco com seu alvo terapêutico, né? Então, eu posso criar o isosterismo, né, uma substância com isosterismo, né? Eu substituo ou faço simplesmente uma modificação na distribuição espacial dele ali, né? Mudando essa característica. Ali, ó, do lado tem bisóstros, né? Aí, o clássico e o não clássico, nós vamos falar deles daqui a pouco. Então, eu posso simplesmente redirecionar ou substituir um grupo R aqui, né? Aqui sem o mouse, vocês verem aí, fica difícil de eu apontar. Mas na molécula aqui, nesse desenho onde está escrito retroisosterismo, está aparecendo ali, né? Na molécula precursora, né? A dupla C, né? Dupla O, está voltada para cima, na outra ela está voltada para baixo, né? O que eu fiz? Eu troquei o oxigênio de lado ali, né? Então, não fiz grandes modificações, mas como esse grupo ele tem uma capacidade similar, né? De interação, eles são bioisósteros, né? Essa modificação aqui é uma modificação isostérica. Então, eu consigo produzir um isóstero só mudando um mesmo átomo de lugar, desde que esse grupo apresente propriedades físico-químicas, eletrônicas similares ao anterior. Ok? Beleza. Então, no bioisosterismo, eu divido esse bioisosterismo em dois grupos. O bioisosterismo clássico, que basicamente é o quê? Vamos andar aqui. Né, o clássico é aquele que atende às exigências que foram preconizadas nas definições de Green e Erlenmeyer.
Ou seja, a questão elétrica, né? A distribuição eletrônica é similar, né? O número de elétrons, o campo elétrico ali é próximo, a distribuição espacial, né? Esférica ali é similar. Então, isso eu chamo de bioisosterismo clássico, né? E Burger, então, faz uma classificação dessa, né, desses grupos. Então, aqueles que apresentam características monovalentes, os que apresentam características bivalentes, os trivalentes, os tetravalentes e equivalência de anel. Então, eles colocam as equivalências, né, ele faz essas tabelinhas de equivalência. Então, no bioisosterismo clássico, eu tenho respeitado, melhor dizendo, aquele conceito de isosterismo dos fundadores, dos criadores do termo, né? do Langmuir, do Green, do Erlenmeyer, e mantenho, né? Classifico da mesma forma e vou usando dentro do mesmo grupo, eu posso ir fazendo essas substituições aí. Beleza. Já o bioisosterismo não clássico, o que ele diz, né? O número de átomos pode ser diferente, eu não preciso mais respeitar aquela característica proposta, né, por Erlenmeyer e Green, né? Mas no bioisosterismo não clássico, o número de átomos pode ser diferente. Eu posso exibir propriedades estéricas, espaciais, diferentes, tá? A eletrônica, a distribuição eletrônica dele também pode ser diferente, né? Eu posso substituir um ciclo, um anel, por um não anel ou não ciclo, tá? Entretanto, eles têm que ser interconversíveis, ou seja, né? Posso usar inclusive aquelas moléculas que uma se transforme em outra, né? Em vivo, por exemplo, né? Bacana. Então, no bioisosterismo, né, como propor uma mudança de sucesso? Bom, só para finalizar o assunto, aquela parte clássico e não clássico. Então, o clássico, não tem dúvida, é aquele que respeita, né, os conceitos de Green, de Erlenmeyer e também do Langmuir. Agora, o não clássico é aquele que, né, como está dito aqui por Burgers, né, ele tem propriedades diferentes, tem números diferentes de átomos e eletrônica diferente. Entretanto, ele mantém, isso ele não pode alterar, ele mantém propriedades biológicas similares. Ou seja, vai se ligar nos mesmos receptores e pode funcionar como agonista ou como antagonista, não importa, desde que seja no mesmo sistema, no mesmo alvo biológico, ok? Então, como é que eu proponho uma alteração isostérica de sucesso, né? Como é que eu proponho uma mudança de sucesso? Então, eu tenho, né, primeiro, conhecer uma série de coisas. Se eu estou propondo uma alteração no meu fármaco e quero manter características dele na sua ligação aos seus alvos biológicos, a primeira coisa que eu tenho que conhecer é o alvo biológico, né? Então, eu tenho que saber como que ele interage com o alvo biológico. Foi mais ou menos aquilo que vocês fizeram na prática computadorizada. Vocês foram, né? Eles já jogam uma molécula ali dentro do receptor. Hoje você tem essa característica, né? É chamada bioinformática. Eu até estava comentando com meu menino. Meu menino mais velho faz engenharia de computação e nada a ver, né? Em casa, minha esposa fez direito, eu fiz farmácia. Os tios, né? Meu irmão era dentista, o meu cunhado é médico, minha cunhada é farmacêutica também, meu sogro médico, minha sogra enfermeira. Então, todo mundo está mais ou menos ligado na área de saúde, com exceção da minha esposa. E meu menino vai lá para exatas, né? E falando assim que não gostava da área biológica de jeito nenhum. Então, entra na faculdade, uma das primeiras coisas que
Eu falando com ele, incentivando, assim, ó, faculdade não é só assistir a aula. Faculdade, você vai atrás, vai ser voluntário num projeto, vai conhecer. Então, aí ele, ouvindo meu conselho, foi e começou a trabalhar com um grupo, com o professor lá, o orientador, que a área de trabalho dele essa química computacional, né? Então, ele usa, faz programas, tem programas de computador que orienta lá para poder verificar distribuição espacial em pH diferente de proteínas, a interação de uma substância com aquela proteína. Então, é o que a gente vê aí, né, que a gente viu naquele trabalho, né? Você consegue visualizar quais seriam os locais de interação de um fármaco com o seu receptor. Então, eu preciso conhecer a estrutura do receptor. A partir do momento que eu conheço a estrutura, eu já vou saber mais ou menos aonde que ele vai ter pontos de ligação com o meu fármaco. Então, se eu sequenciar a proteína ali e jogar nesses programas, ela já me dá a distribuição espacial daquela proteína. E aí, conhecendo também a molécula que eu estou trabalhando, eu posso ir fazendo pequenas modificações no computador, não preciso nem para bancada de laboratório, vou fazendo no computador e vou verificando se aquilo aumenta, diminui o número de interações, se melhora ou piora aquelas características do meu fármaco. Tá? Bom, propriedades estruturais, né? Tem que saber do meu fármaco, né? E do meu receptor, quais são essas estruturas tridimensionais deles. Então, é importante, né? Então, a estrutura do meu fármaco, né? Propriedades fisicoquímicas e tudo mais. As vias metabólicas, né? Então, tem que conhecer. Se eu quero modificar alguma via metabólica, eu tenho que saber. Esse fármaco é biotransformado no fígado, ele sofre a primeira passagem hepática, ele, sei lá, né, é absorvido por via oral. Então, isso tudo eu tenho que entender. Qual que é a biodisponibilidade desse fármaco para poder depois fazer ou propor alguma modificação que seja vantajosa. Muito bem. Eu posso também trabalhar com grupos, né? Tem que conhecer também os grupos farmacofóricos e toxicofóricos. Eu expliquei toxicofórico, né, que é uma partezinha da molécula que é responsável pelos efeitos adversos, né, pelos efeitos tóxicos. Ao mesmo tempo, eu tenho uma parte da molécula que é responsável pelo efeito farmacológico. Então, esse grupo, ou essa área da minha molécula, que é responsável pelo efeito terapêutico, farmacológico, eu chamo de grupo farmacofórico. Ao passo que aquele que produz o efeito tóxico, ou, né, o efeito adverso, eu vou chamar de toxicofórico. Ok? Então, são coisas que eu preciso conhecer para conseguir propor uma mudança que seja vantajosa, de sucesso. Então, essa estratégia de sucesso foi empregada aí com os antihistamínicos H2, que é o nosso próximo assunto. Na verdade, vamos falar de antihistamínicos, né? Então, a estratégia de modificação molecular por bisosterismo, né, alterando os anéis, né, fazendo alteração dos anéis. Então, da ranitidina, famotidina, né, que são os fármacos que estavam aí no mercado. A ranitidina foi retirada, depois a gente comenta sobre isso, mas todos eles todos dois tendo como base, ou seja, todos dois tendo como protótipo a cimetidina. Então, a cimetidina foi lançada no mercado, eu não lembro mais como é que era o nome comercial dele, o nome, referência. Bom, de qualquer forma, a cimetidina foi lançada e logo depois começaram, então, a aparecer outros antagonistas, né, ou antihistamínicos H2, melhor dizendo. Então, o que eles foram fazendo? Foram fazendo, basicamente, olha só, observem que esses grupos aqui, ó, essa região, ela está praticamente mantida. Ah, mas aqui está diferente, professor. Diferente, peronomútil, tá? Eu tenho o grupo NH2 dupla N, eu tenho aqui o NH2 dupla N, né? Então, essa área aqui do enxofre, com dois carbonos separando do nitrogênio, ela permanece.
Então, essas áreas aqui, essa área aqui, provavelmente é o grupo farmacofórico. Então, quando eu olho moléculas de fármacos, né, modificados aí, né, de uma mesma classe, aquela estrutura que se repete, provavelmente é o grupo farmacofórico. Por quê? Porque ela está sendo mantida. O restante pode até contribuir em termos, vamos dizer, cinéticos mesmo, né? Eu melhorando a cinética, melhorando a lipossolubilidade, melhorando, diminuindo a biotransformação para esse fármaco ter um tempo de meia-vida maior no plasma. Essas coisas todas eu posso mudar apenas sem fazer grandes modificações, mas mudando essas partes, mas mantendo aquele centrinho ali, que é o fundamental. É como uma casa. Se eu vou fazer uma reforma na casa, eu não jogo ela no chão. Aí eu estou reconstruindo, né? Eu pego aquela mesma estrutura e aí eu mudo, né? Sei lá, rebaixo o teto, né? Abro uma janela a mais. Isso aí não altera a estrutura da casa. Ela continua sendo a mesma casa com modificações. Aqui é a mesma coisa. O que é a casa? A estrutura da casa é o grupo farmacofórico. Agora, se tem uma área ali, uma região que está dando problema, porque infiltra, não sei o que mais, aí eu vou derrubar aquela partezinha lá, a estrutura da casa permanece a mesma, eu derrubei um pedacinho que estava prejudicando, coloquei um toldo, fiz uma modificação ali, criei um jardim de inverno ali naquela casa, mudei, né, tirei aquilo que estava de ruim, mas mantive a estrutura. Aqui é a mesma coisa, eu posso tirar o grupo toxicofórico, mas manter aí né, mantendo aí o grupo farmacofórico. Né? Então, tiro o que é tóxico e mantenho o que é bom. Então, aqui, né, mostrando a cimetidina em relação à famotidina, né, e outros da mesma classe. Observem que essa sequência aqui, né, ela se repete em todos eles. Né? Então, isso aqui provavelmente, né, um anel, percebam, normalmente um anel de 5 membros, né? E a presença do enxofre, isso aqui é fundamental. Depois eu até mostro como é que nós vamos até comentar quando a gente for falar sobre os antistamínicos, eu vou mostrar que isso aqui influi diretamente no mecanismo de ação desses fármacos, né? Muito bem. Então, aqui só para poder exemplificar. Outro exemplo aí, né? A aminopiridina, né? E a propilfenazona, né? Um foi comercializado como analgésico anti-inflamatório em 1896, muito antes de vocês nascerem, e em 1922 a aminopirina foi classificada como carcinogênica. Por que a aminopirina foi classificada? Esse grupozinho, esse nitrogênio aqui, né? Só isso daqui, esse nitrogênio, conferia, perceba que a única modificação que foi feita, né? Retirou esse nitrogênio e pôs um carbono, tirou esse nitrogênio, que está lá na coluna 5A, né? E pôs um carbono da coluna 4A ligado a um hidrogênio, né? Então tem ligado a 2, 3 carbono e mais um hidrogênio, ou seja, ele é um bioisóstero clássico, porque respeita as mesmas características aí, as mesmas definições de Green e de Erlenmeyer, né? Então, a única modificação que foi feita. Então, ó, comercializado inicialmente, né, como analgésico, depois descobriu que era carcinogênico. A propilfenazona, ela foi desenvolvida pela Roche em 1951, modificando, né, uma modificação bioisostérica do grupo, né, de metilamina, 2-metil e um amino, né, de metilamina, né? Então, retirada do grupo de metilamina,
acabou com o problema de carcinogênese desse fármaco, né? Então, resolveu. Muito bem, isso daí depois, né, a aminopirina, a propilfenazona, e aí depois vai evoluindo, vão fazendo modificações até chegar no metamizol, que é a dipirona, conhecida como dipirona. Bom, no isosterismo não clássico, eu viso, né, eu posso ter diferenças de estabilidade, o pKa pode ser diferente, o log-P pode ser diferente, né, e com isso eu tenho diferenças aqui também nos grupos, né? Aqui eu tenho um anel, aqui não é anel, né? Então já não bate com aquele conceito clássico, né? Que o isosterismo, eu tenho anéis que são similares, né? Que eu tenho um tetrazólico aqui, um anel tetrazólico, e aqui embaixo e aqui em cima eu tenho um ácido carboxílico, né? Esse daqui é o GABA, esse é o ácido gama-aminobutírico, que é um inibidor do sistema nervoso central. Ele se liga em receptores GABAérgicos, que são receptores próprios dele, que estão acoplados a canais iônicos, canais de cloreto, e promove a abertura desse canal, produzindo a entrada de cloreto e a hiperpolarização da célula, fazendo com que, então, essa célula, esse neurônio, ele fique mais difícil de ser iniciado, né, de iniciar um potencial de ação. Então, ele fica refratário, né? Vai precisar de um estímulo muito maior para poder produzir o potencial de ação. Agora, eu já pego lá embaixo, né, um fármaco que é um anticonvulsivante, que vai ter, então, né, é um bioisóstato com características diferentes, mas que age no mesmo lugar do GABA, que liga no receptor GABAérgico e vai produzir, então, esse efeito. Tá? Um efeito similar ao do GABA. Todo mundo bem? Beleza. Podemos, então, encerrar por hoje? Tá ok. Qualquer dúvida, assim, vocês me mandam ali no Telegram, ok? Obrigada, Licínio. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Obrigada.